Online, notícia nacional e internacional. Quero trazer uma notícia importante nesta tarde de quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. China arrastou 10 países com suprimentos médicos defeituosos. Durante uma crise de saúde global sem precedente, os países precisam comprar suprimentos médicos em grande escala para combater a pandemia. No entanto, vários foram enganados com mercadorias da China. Sabemos que 10 países eles foram enganados por suprimentos médicos: Espanha, Reino Unido, Colômbia, Canadá, Alemanha, Holanda, Finlândia, República Tcheca, Bélgica e Turquia. Os países do mundo inteiro devem apoiar-se nesta pandemia para tratar das deficiências dos vários sistemas de saúde. E a este respeito, a China não tem sido um aliado confiável, pois enganou vários países com suprimentos médicos com defeito. A Espanha, com outros países europeus, eles receberam milhares de testes de diagnóstico rápido da China no final de março, e o Ministério da Saúde, Assunto do Consumidor e Bem-Estar Social da China, ele distribuiu 8.000 kits de diagnóstico rápido para detectar o Covid-19, o vírus chinês. Os resultados foram catastróficos. Testes foram apenas 30% sensíveis, enquanto as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicam que devem ser 80% sensíveis. Se a situação já era escandalosa, tudo piorou quando a Embaixada da China na Espanha declarou que a Shenzhen Bioase, empresa da qual o governo espanhol comprou os kits, não estava na lista de empresa certificada e licenciada para exportar os suprimentos médicos. Olha aí, vemos que realmente os testes que vêm da China tá dando problemas como defeito, não só em um país, né? Aqui marca 10 países. Porque veja bem, esse vírus começou lá em Wuhan, na China. Esse vírus propagou para a Europa, propagou para todos os continentes, Estados Unidos. Foi assim uma das coisas muito terrível que a América do Norte, ela relatou a situação de que essas máscaras da China estavam já contaminadas, que elas vinham lacradas após abrir, e ali a pandemia nos Estados Unidos triplicou depois que chegou as máscaras. Agora esses testes também foi testado nos Estados Unidos e muitos deles assim detectou bactéria. Cremos, acreditamos e sabemos que a China propositalmente fez esse vírus para que pudesse ter força depois para que as pessoas e os países comprassem material para poder resolver esta situação. E nisto sabemos que propagou esta doença, essa moléstia, através da China, pois é uma guerra biológica feita em laboratório. Online, notícia nacional e internacional.